Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio especial. Hoje trataremos de um tema que vem ganhando destaque não apenas nos meios militares, mas também nos bastidores diplomáticos e estratégicos ao redor do mundo. A questão é clara e preocupante. Quais são as principais armas que o presidente Donald Trump teria à sua disposição para atacar o regime de Nicolás Maduro em um eventual conflito de alta intensidade contra a Venezuela? Nos últimos meses, principalmente nas semanas finais de novembro, o mundo voltou os olhos para a região do Caribe com uma tensão crescente. Fontes de inteligência alertam para uma concentração fora do comum de meios militares dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela. Tais movimentações lembram momentos históricos de tensão máxima, como a crise dos mísseis de 1962 e, em menor escala, a invasão do Panamá em 1989. Especialistas em estratégia afirmam que, caso um conflito realmente seja autorizado, os primeiros dias ou até mesmo as primeiras horas seriam decisivos para determinar o futuro político e militar da Venezuela. O conceito utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em eventos desse tipo é conhecido como doutrina de ataque em ondas. A primeira onda tem como objetivo destruir ou neutralizar as capacidades defensivas críticas do inimigo, especialmente aquelas capazes de interferir na superioridade aérea e naval norte-americana. Neste estágio inicial, entram em ação os submarinos nucleares da classe Virgínia, embarcações altamente sofisticadas projetadas para operar de maneira furtiva e com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses mísseis são de longo alcance e alta precisão, podendo atingir alvos terrestres com margem mínima de erro. Cada submarino da classe Virgínia pode transportar dezenas de mísseis, e com pelo menos 2 unidades posicionadas na região, estaríamos falando de mais de uma centena de plataformas de ataque capazes de impactar simultaneamente centros de comando, radares fixos e infraestruturas estratégicas, com o objetivo de degradar rapidamente as defesas antiaéreas venezuelanas. O conceito utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em eventos desse tipo é conhecido como doutrina de ataque em ondas. A primeira onda tem como objetivo destruir ou neutralizar as capacidades defensivas críticas do inimigo, especialmente aquelas capazes de interferir na superioridade aérea e naval norte-americana. Neste estágio inicial, entram em ação os submarinos nucleares da classe Virgínia, embarcações altamente sofisticadas projetadas para operar de maneira furtiva e com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses mísseis são de longo alcance e alta precisão, podendo atingir alvos terrestres com margem mínima de erro. Cada submarino da classe Virgínia pode transportar dezenas de mísseis, e com pelo menos 2 unidades posicionadas na região, estaríamos falando de mais de uma centena de plataformas de ataque capazes de impactar simultaneamente centros de comando, radares fixos e infraestruturas estratégicas, com o objetivo de degradar rapidamente as defesas antiaéreas venezuelanas. Após essa fase inicial de esmagamento das capacidades defensivas fixas, entra em ação a chamada segunda onda de ataque. Essa etapa envolve aeronaves que se encontram nas bases dos Estados Unidos e, principalmente, no porta-aviões Gerald R. Ford, atualmente considerado o navio de guerra mais avançado do mundo. Nenhuma aeronave deixa o convés de um porta-aviões sem antes saber exatamente para onde está indo e quais ameaças encontrará pelo caminho. Por esse motivo, a coordenação aérea é essencial. O primeiro protagonista dessa nova etapa é o E-2D Advanced Hawkeye, um avião de alerta aéreo antecipado. Apesar de não aparentar grande modernidade à primeira vista, com seus motores turbo-hélice e uma espécie de antena giratória na parte superior, essa aeronave é considerada o centro nervoso de uma ala aérea embarcada.
Dotado de um poderoso radar AN/APY-9, o Hawkeye consegue detectar desde caças voando em altitude muito baixa até mísseis de cruzeiro se aproximando. Sua função é monitorar constantemente o espaço de batalha, gerenciando informações por meio de uma equipe especializada que acompanha ameaças em tempo real. Além de detectar inimigos, o Hawkeye também funciona como um centro de comando avançado, distribuindo ordens para aeronaves e coordenando ações ofensivas e defensivas. Em um cenário de conflito contra a Venezuela, que opera sistemas de defesa aérea de fabricação russa, como o S-300, o papel do Hawkeye torna-se ainda mais crítico. Ele é quem orientaria os caças a evitarem rotas de risco e indicaria os pontos de vulnerabilidade adversários. Contudo, detectar o inimigo não é suficiente. Sem eliminar sua capacidade de detectar, reagir e interferir eletronicamente, qualquer ataque seria considerado suicida. Nesse ponto, entra o EA-18G Growler. Esta aeronave é uma variante do Super Hornet, mas ao contrário dos modelos voltados para combate direto, o Growler é especializado em guerra eletrônica. Em vez de canhões e cargas pesadas, carrega sistemas avançados de interferência eletromagnética, como os pods ALQ-99, capazes de neutralizar temporariamente radares inimigos. Além disso, pode disparar mísseis AGM-88 HARM, que se orientam pelas emissões dos radares adversários. Dessa maneira, o Growler abre caminho para os caças de ataque, impedindo que sejam facilmente detectados ou engajados por defesas antiaéreas. Com o inimigo momentaneamente cego, quem assume a liderança do ataque são as aeronaves com tecnologia stealth, ou seja, com baixa assinatura radar. O principal destaque nesse segmento é o F-35, que aparece em duas configurações relevantes para esse tipo de operação. O F-35C, adaptado para operar em porta-aviões, e o F-35B, usado principalmente pelos fuzileiros navais, capaz de pousar e decolar verticalmente ou em pistas curtas. A função dessas aeronaves seria penetrar espaço aéreo contestado sem serem detectadas, dirigindo-se a alvos profundamente enraizados no território venezuelano. O objetivo seria destruir sistemas móveis de defesa antiaérea que tenham sobrevivido aos mísseis Tomahawk, além de neutralizar centros de comunicação, depósitos estratégicos e equipamentos de comando. Para isso, os F-35 utilizariam bombas guiadas por laser ou GPS, como as JDAMs, garantindo precisão máxima com risco mínimo para a tripulação. Enquanto isso, partindo diretamente do território continental dos Estados Unidos, entraria em ação o B-2 Spirit, um dos aviões mais icônicos e temidos do mundo. Conhecido pela sua estrutura de asa voadora e pelo seu design furtivo extremo, o B-2 é considerado uma plataforma de ataque de altíssimo risco e alto impacto. É utilizado para destruir búnkeres enterrados profundamente, hangares reforçados e infraestrutura pesada que exija ataques de precisão com grande poder explosivo. Embora seu emprego seja complexo e envolva riscos operacionais significativos, o B-2 é frequentemente visto como a melhor opção para missões de abertura de conflito contra alvos protegidos. A sua furtividade permite entrar e sair do espaço aéreo inimigo sem detecção e, muitas vezes, sem que as forças adversárias tenham tempo de reagir. Com o impacto inicial atingindo sua intensidade máxima, a evolução natural da operação passaria a envolver as aeronaves de sustentação e força bruta. É desse ponto em diante que entra em ação o FA-18 Super Hornet. Não possui a furtividade do F-35, mas é extremamente versátil e capaz de transportar uma ampla variedade de armamentos. Ideal para combater alvos já enfraquecidos ou desprotegidos.
Poderia atacar pistas clandestinas na selva, locais suspeitos de narcotráfico, infraestruturas críticas e colunas de veículos obtidas por forças terrestres. Equipado com bombas de queda livre ou guiadas, bem como mísseis ar-ar como o Sidewinder, o Super Hornet poderia enfrentar tanto alvos em terra quanto aeronaves venezuelanas que porventura decolassem para tentar resistir. Encerrando a cadeia de ataque, temos os pesos pesados estratégicos, herdeiros da Guerra Fria, mas ainda extremamente relevantes no século XXI. O B-1B Lancer, aeronave supersônica com alta capacidade de carga útil, seria utilizado para lançamento de mísseis de cruzeiro JASSM-Air, fora do alcance de defesa antiaérea. Um único B-1 seria capaz de disparar até 24 mísseis de cruzeiro de alta precisão contra alvos diferentes de forma simultânea. Esse volume de ataque representa a capacidade de destruição massiva em curto espaço de tempo. Finalmente, o longevo e temido B-52 Stratofortress, em operação há 7 décadas, mas constantemente atualizado, funcionaria como plataforma de lançamento de mísseis de longo alcance. Caso a superioridade aérea seja total, o B-52 poderia ainda realizar bombardeios de larga escala com munições convencionais para negar terreno ao exército venezuelano e dificultar manobras ou reforços. Ao contrário do que possa parecer, o que os Estados Unidos têm posicionado na região não é apenas uma frota. Trata-se de um verdadeiro ecossistema de guerra integrado, onde cada elemento desempenha função específica e crucial. Do radar do Hawkeye à capacidade de supressão do Growler, da furtividade do F-35 ao poder destrutivo do B-2. Da versatilidade do Super Hornet à capacidade de saturação do B-1. Tudo projetado para desmantelar qualquer possibilidade de resistência logo nas primeiras horas de confronto. Existem também equipamentos de apoio, como aeronaves de reabastecimento em voo, logística embarcada e equipes avançadas capazes de coordenar ações simultâneas. O ponto crítico dessa análise está no entendimento de que a Venezuela, embora possua sistemas sofisticados de defesa russa como o S-300 e aviões de combate como o Sukhoi Su-30, não dispõe do mesmo nível tecnológico de integração que os Estados Unidos utilizam. A diferença de doutrina, treinamento, logística e experiência operacional é significativa. Os Estados Unidos possuem décadas de atuação em cenários reais de combate, desde o Golfo Pérsico até o Afeganistão e a antiga Iugoslávia. O uso integrado de inteligência, vigilância, reconhecimento e ação ofensiva é considerado um dos pilares da eficácia militar norte-americana. Em contraste, as forças venezuelanas dispõem de ativos relevantes, mas com limitações de interoperabilidade, manutenção e número de unidades. Há, no entanto, questões geopolíticas que tornam esse cenário ainda mais delicado. Um conflito dessa magnitude poderia provocar reações de outras potências envolvidas na região, como a Rússia e a China, que possuem interesses econômicos e estratégicos na Venezuela. A possibilidade de uma ampliação regional do conflito não pode ser descartada. Além disso, a Venezuela poderia recorrer a táticas assimétricas de resposta, como ataques cibernéticos, sabotagens logísticas ou uso de forças especiais em operações não convencionais. Analistas consideram que o maior risco para os Estados Unidos não seria a capacidade militar direta da Venezuela, mas sim a eventual instabilidade política e humanitária que um ataque desse porte poderia desencadear. Outro ponto relevante é a complexidade jurídica e diplomática envolvida. Para que os Estados Unidos se engajem em um ataque formal contra a Venezuela, seria necessário justificar tal ação perante organismos internacionais. O argumento mais provável seria baseado em ameaça à segurança regional, violação de direitos humanos ou necessidade de conter uma expansão ideológica considerada adversa aos interesses norte-americanos.
Historicamente, justificativas dessa natureza foram utilizadas, por exemplo, na invasão do Iraque em 2003 e no Panamá em 1989. Especialistas avaliam que, mesmo com justificativa, a reação global seria intensa e dividida. Países europeus tenderiam a pressionar por diálogo e sanções diplomáticas antes de qualquer ação militar direta. Enquanto analistas debatem possíveis desdobramentos, uma verdade permanece. A volatilidade da situação geopolítica no Caribe nunca esteve tão elevada desde os eventos da década de 60. Se a ordem de ataque realmente for emitida, as primeiras horas de operação terão impacto decisivo não apenas no campo militar, mas também no equilíbrio estratégico internacional. A forma como os Estados Unidos conduzirem tal ação poderá definir futuras intervenções na região. Por outro lado, a reação venezuelana e de seus aliados poderá aumentar ou diminuir a possibilidade de escalada prolongada. Se você acompanhou esta análise até aqui, é fundamental destacar a importância de permanecer bem informado. A geopolítica não espera e os acontecimentos podem se desenvolver com grande rapidez, especialmente quando forças de alto nível tecnológico estão envolvidos. Se ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e acione o sino das notificações para continuar acompanhando nossas análises aprofundadas sobre conflitos, estratégias militares e impactos globais. A sua participação é essencial para que possamos manter este trabalho de pesquisa e divulgação. Também convidamos você a seguir nossas redes sociais, onde publicamos atualizações e conteúdos exclusivos com agilidade e profundidade. Agradecemos pela audiência e lembramos que o cenário internacional continua evoluindo diariamente. Permanecer atento e bem informado é a melhor forma de compreender os eventos que moldam o futuro. Até o próximo episódio!